Uou, salve, salve, muito boa tarde, o Clube da Bola tá na área. Eu sou Marcelo Cabral e ficamos juntos até as 2h30, falando, debatendo, analisando o futebol catarinense, nacional e também internacional. A vitória do Avaí na noite de ontem, a semana do Figueira, as novidades do Tigre, o tropeço da Chape, a situação complicada que o Jack enfrenta na Série C. E ainda tem a Série D nacional, a segundona catarinense e a participação de você aí de casa. Assunto para a Carolina Coraza. Boa tarde, Cacau. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Bom, para participar é muito fácil. É só mandar um recadinho. A gente já postou uma foto com o nosso convidado especial no facebook.com/Clube da Bola Rick, que eu estou esperando a sua mensagem. Já vou apresentar o nosso convidado, fazer um certo mistério por enquanto. Temos nossos comentaristas, nosso time completo de repórteres também apostos para o programa de hoje. Para começar do jeito que a galera gosta, com gols, vamos ver os jogos que abriram a 10ª rodada da Série B. Foram 3 partidas na noite de ontem, 2 a gente acompanha agora. No estádio do Café, Londrina e Juventude. E os gaúchos venceram, com o gol do zagueiro Rafael Bonfim. Londrina 0, Juventude 1. No Estádio Olímpico de Goiânia, Goiás e Paysandu. No contra-ataque, Renato Augusto marcou para o Papão. Alex Silva empatou o jogo. E Lucão virou para os donos da casa. Goiás 2, Paysandu 1. Tá aí, ó, os 2 jogos você sentiu falta, né, de uma partida, a partida do Avaí, jogando na ressacada, o Leão passou pelo Coxa e subiu um degrau na tabela da Série B. Vamos ver na reportagem de Fabiane Paza e Marcelo Febre. Uma coisa não faltou na partida: movimentação. Pressionado pelo último resultado negativo dentro de casa, o Avaí começou melhor, ocupou os espaços, mas na hora de finalizar, a melhor chance veio depois do escanteio. Ayrton mandou pelo lado de fora da rede. O Coritiba parou no goleiro Aranha, no chute de longe do Iago Dias. No finalzinho da primeira etapa, foi o defensor do Coxa quem impediu o gol. O Leão mantinha o controle da partida e o efeito surtiu depois de um erro de passe. Rômulo aproveitou e lançou para o Capa, que invadiu a área e fez Avaí 1-0. A marcação para segurar o resultado não segurou o Natan, que chutou forte para o Aranha salvar. Com o jogo se encaminhando para o fim, a última troca de Geninho foi certeira. Mal estava em campo, Marquinhos lançou para Renato, que caiu na área. Pênalti para o camisa 10 cobrar e ampliar a vitória. Avaí 2, Coritiba 0. Resultado duplamente importante para o Avaí, que não só garante os 3 pontos, mas conquista eles em cima de um adversário direto na briga pelas posições mais desejadas do campeonato. E garante, vai começar a semana no G4. O time jogou para ganhar, fez por onde ganhar. Enfrentamos talvez um dos melhores adversários que nós enfrentamos até agora. Um time muito bem encaixado, muito bem arrumado pelo Edu. Gostei daquilo que nós apresentamos hoje e principalmente gostei do resultado. Tá aí, 2-0 Avaí diante do Coxa. Vamos apresentar o nosso convidado especial então do programa de hoje. A gente está recebendo aqui, tendo o prazer de receber o Carlos Alberto, meia do Avaí, chegou há pouco tempo na ressacada, participou dos dois jogos, inclusive vi ele ali pertinho dos 2 gols, estava ali perto do lance, do agito, né? Muito legal ter vindo, obrigado por ter vindo, Carlos. Prazer, eu que agradeço aí a vocês do estúdio pelo prazer de estar podendo vir aqui conhecer. Rapidinho, conta um pouquinho da tua história. A gente sabe que você começou no Figueira, foi transferido para o Santos e depois, o que aconteceu? Então, eu tive a passagem pelo Figueirense, né? Comecei, fiz a minha categoria de base lá, depois fui para o 23 do Santos, aí tive um empréstimo para a Portuguesa Santista e agora estou emprestado da Portuguesa Santista para o Avaí. Legal, a gente vai falar muito dessa partida, apresentar também o nosso parceiro de todos os sábados aqui de Florianópolis, o Data Fábio Machado. Boa tarde. Muito boa tarde, Mancha, boa tarde, telespectador do Clube da Bola. Olha, já falando desse jogo do Avaí, eu vou acrescentar até o que falou ali a Fabiane Paz, a nossa colega, né? Na verdade, essa vitória foi triplamente importante. Primeiro, por trocar de lugar com o próprio Coritiba, que é um adversário direto. Eu já vi Curitibas melhores, né? Eu concordo até que o Geninho é um bom time, mas já vi Curitibas melhores. De qualquer forma, é um adversário direto, o Avaí permanece no G4. Segundo, porque a vitória foi no estádio da ressacada, né? Onde o Avaí tinha vindo de derrota contra a equipe do Criciúma. O Avaí precisa voltar a ser forte no estádio da ressacada, precisa voltar a ser grande.
E eu acho também muito importante também a participação do Marquinhos Santos, torcedor que apesar do frio compareceu. Sobre o jogo, rapidamente, no primeiro tempo viu um Avaí com muito volume, mas não teve nem erro de finalização. O Avaí teve erro de bolas centradas na área. Eu acho que o Geninho precisa trabalhar um pouco mais. O Lourenço estava ali estreando na ala direita, o Capa a gente já conhece. No segundo tempo, na volta do intervalo, com certeza o Geninho deve ter cobrado a rapaziada, o Carlos Alberto aqui depois pode falar pra gente, o time voltou mais objetivo. E olha, o passe do primeiro gol do Capa foi dado pelo Rômulo, foi sensacional. E aí no finalzinho, o Geninho, né, naquela experiência, ele pressentiu que a entrada do Marquinhos em um lance poderia definir a vitória. Vitória extremamente importante para o Avaí, que vinha aí numa sequência, né, porque o Avaí entrou no G4 e não conseguiu acumular gordura. Então a vitória de ontem realmente foi muito importante para o Leão da Ilha. Vamos ver a opinião agora de quem estava lá dentro, né? O Carlos participou do jogo, entrou, foi no segundo tempo. Você entrou, Carlos? Isso, no tempo. Como é que foi esse jogo? A visão de quem jogou, de quem estava lá dentro? Falei que você estava perto dos lances, porque você estava na área na hora do pênalti, né? E no lance do Capa também estava ali na situação de ataque. Foi um jogo difícil, né? A gente sabia da importância do jogo, da vitória, ainda mais dentro de casa, jogando a favor da torcida. Acredito que deu um ânimo a mais para nós jogadores, né? Vamos lá agora para Minas buscar os 3 pontos também, que é importante para nós que estamos brigando lá em cima. E o jogo de ontem, como ele falou no intervalo, o professor Geninho cobrou realmente os cruzamentos do Lourenço, do Capa, que acabaram acertando aí e deu certo. Você está acostumado com o frio, né? Você é manezinho, Carlos? Sou daqui. Então manezinho. Tá acostumado, friozinho, tá hoje à noite tava tranquilo. Tá tranquilo. Manga de regata, dá para jogar de regata. Tá doido aí, não dá. Claro, deve. Qual foi o teu sentimento, né? Você entrou lá contra o Sampaio Corrêa e praticamente não, a primeira bola que tu pegou foi uma bola, né? Que estourou no travessão, ali mais ou menos que tu deu o teu cartão de visita, que tu pode ser útil para o treinador Geninho. E já vou emendar a segunda, você veio para atuar no Sub-23, de repente já está atuando aí no time profissional. Eu sabia que seriam uns 15 minutos, né, da minha vida, naquele momento, dei meu máximo, entrei com toda a força, falei para os meus companheiros que se entrasse iria dar meu máximo, como vinha dando nos treinos. E a questão do Sub-23 também, se tiver que jogar lá, vou jogar sem problema nenhum. Mas lógico, quero estar sempre atuando pela equipe profissional. Cacau, já tem pergunta aí, os internautas estão participando. A galera pode mandar pergunta, inclusive, para o Carlos Alberto, né? Tem, o pessoal tá participando. O José, ele falou, estamos assistindo, ou melhor, prestigiando. O André Oliveira falou, ligadão, manda um abraço aí pra mim. O Cristiano, tamo junto. O André Oliveira pediu um abraço para ele e para a esposa Simone. E só falando do jogo de ontem, uma visão que o torcedor teve bem diferente do jogo contra o Criciúma, né? Aquele jogo onde a equipe inteira foi mal, a equipe inteira jogou muito mal contra o Criciúma. Ontem não, ontem foi o oposto, assim, tirando alguns, assim, o Rodrigão que foi um pouquinho mais apagado, mas de resto a equipe encaixou de novo, né? Legal, importante, a vitória importantíssima, e eu sempre gosto dessa manutenção catarinense na zona importante, ali no G4, né? Seria até legal se 3 catarinenses estivessem ali, mas por enquanto a Avaí está representando e muito bem. Já que a gente falou nos times catarinenses, vamos dar um pulo em Criciúma para conversar com o Renan Mainen. O Tigre deu uma agitada, venceu o Avaí, conseguiu outra vitória, venceu bem em casa o Paysandu. Assunto para o Renan Mainen lá de Criciúma. 4-1, hein? Que belo resultado. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Mancha. Boa tarde para todo mundo que tá aí no estúdio e para quem tá em casa assistindo a gente. É verdade, parece que o Criciúma finalmente conseguiu virar essa maré que estava terrível. O Heriberto Wilson em chamas com a torcida, protestando e muito pelo desempenho que o time vinha obtendo dentro de campo. Chegou o Mazola Júnior e conseguiu, com algum tempinho de trabalho, dar uma nova cara a esse time. Empatou o primeiro jogo em casa, depois perdeu pro líder Fortaleza, jogando fora, um resultado que não chega a ser nem um pouco absurdo, e aí conseguiu a primeira vitória diante do Avaí, um clássico, foi importantíssimo aquele jogo, e parece que deu o estalo que estava faltando para essa virada. Depois, então, emenda um jogo em casa com o Paysandu 4-1, muito significativo esse placar. Se a gente for pensar que em 8 jogos o Criciúma tinha marcado 5 vezes, no 9º, então, faz 4 gols de uma vez só. Chega a 9 gols marcados, mas ainda é pouco, segundo o próprio comandante Mazola Júnior, tem que melhorar ainda, já deu uma desafogada aí com essa partida, e agora a expectativa é que essa boa fase se mantenha, ainda mais com esse jogo hoje, que é contra o Lanterninha Boa Esporte, é em casa de novo, não dá para dar bobeira, o Criciúma precisa da vitória para confirmar uma boa fase que começa então com a primeira vitória diante do Avaí, um clássico fora de casa, e aí essa
essa sequência então com o Paysandu e agora o Boa. Tudo isso só vai ter sentido se o Criciúma conseguir efetivamente mais um bom resultado hoje, podendo inclusive sair da zona de rebaixamento. Precisa vencer e torcer contra o Brasil de Pelotas. Vai ficar com a mesma pontuação do Brasil no caso dessa combinação de resultados, mas com uma vitória a mais, então passaria à frente do Brasil de Pelotas e sairia da zona de rebaixamento pela primeira vez nesta Série B. Um jogo importantíssimo e a gente está com um clima de expectativa aqui no sul do estado para essa partida que começa logo mais no Heriberto Wilson. Mancha. Legal, vou até pedir pro nosso diretor, o Ilan, deixar o Renan aqui um instantinho. Que estilo, hein, Renan? Que elegância, hein? Tô vendo esse cachecol aí, é de quem tá indo pra Rússia, hein? Pra cobrir a Copa, não? Não, então, eu tava no Angelone Cidadania, tava friozinho lá nessa manhã, a gente tava acompanhando lá os trabalhos, um evento promovido pela rede que segue até as 5 horas da tarde, e aí pra fazer a estreia eu botei esse cachecol, fiquei, né, pro pessoal não ficar estranho, daqui a pouco aparece num programa de um jeito, no outro com um novo perfil, não, mantive o cachecol então. Mas tá friozinho aqui no sul do estado, hoje chegou a fazer menos de 3 graus durante a noite, imagina, tive que me preparar pra cobertura, Mancha. Até daqui a pouco, Renan, um golaço de elegância do Renan, pra gente continuar nesse papo sobre a Série B, passar a régua na semana, teve Figueira e Londrina 1-1, Fábio Machado, o jogo que aconteceu no Scarpelli. Foi um tropeço do Figueirense. Figueirense perdeu 2 pontos, Figueirense que vinha, né, dessa mini excursão aí com 4 pontos, tinha vencido o CSA, né, tinha empatado com o São Bento, jogo difícil, e esse jogo era para o Figueirense confirmar, para voltar ali para o G4. O Figueirense não jogou bem, não teve aproximação, não foi aquele jogo mais solidário, né, os laterais eu achei muito tímido, tanto o Lazzaroni de um lado, como o próprio Diego Renan do outro, acho que faltou uma aproximação, o próprio Carlos Alberto, que não é o Carlos Alberto aqui, mas o Jorge Henrique, né, eu confundi com o outro Carlos Alberto, o Jorge Henrique passou mais tempo reclamando da arbitragem, né? Ele gasta muita energia reclamando da arbitragem do que ajudando a sua própria equipe. O Figueirense foi previsível. Aliás, eu fiz um comentário essa semana que o técnico Milton Cruz tem que criar uma nova forma do Figueirense atuar em casa. É aquele time previsível. Bota um atacante, bota o Ferrarese ali como 4º homem de campo e deu. Aí as equipes, quando vêm jogar aqui no estádio Orlando Scarpelli, ficam atrás, ficam fechadinhas, né? Ficam jogando por uma bola. Então o técnico Milton Cruz tem que achar uma forma do Figueirense jogar. Já são 3 jogos que o Figueirense não vence em casa. Perdeu para o Avaí no Clássico, perdeu para o Fortaleza e agora teve esse empate com a equipe do Londrina. Agora hoje, né, o próprio Jorge Henrique, eu acabei citando, não joga, viu, Mancha? Joga o Diego Renan, mas foi sim um tropeço. O Figueirense precisa se recuperar. Ele saiu no intervalo, né? Sentiu dor, foi substituído, até treinou essa semana, mas não joga então. Não joga. Ele chegou a treinar, né? Havia até uma expectativa que ele jogasse, poupado, né? Mas foi poupado até para não perder o jogador por mais tempo, né? Ele é um jogador importante. Agora, quando eu falo a questão de ser previsível, vale para o Milton Cruz, joga em casa, cria uma forma de jogar junto com o Enan, com o André Luiz, de repente com o Juninho, não estou dizendo que vá abrir o time todo, mas que seja um pouco mais agressivo. E também por parte da diretoria, tem que no mercado contratar. O Betinho faz muita falta nesse time do Figueirense. A gente vai entrar no assunto Série A, o Clube da Bola não para, mas antes tem pergunta pro Carlos, é isso, Cacau? Tem uma pergunta pro Carlos Alberto, o Cristiano Vieira mandou. Carlos, qual a posição que você mais gosta de atuar? Na minha opinião, o time está precisando de um meia armador pela esquerda de velocidade. Boa sorte. Eu gosto de estar jogando, né? Mas a posição que eu gosto mesmo é de meia atacante. Na formação do professor Geninho, ele não joga meia por dentro, é aberto. Mas onde o professor me colocar, eu vou estar sempre dando o meu melhor. O negócio é estar entre os 11. O negócio é estar entre os 11. Você já jogou em São Paulo, você jogou de volante também? Já em 2016, na Portuguesa Santista, eu jogava de volante. Eu queria que falasse um pouquinho como é que é o grupo do Avaí. Eu queria que falasse um pouquinho como é que é essa convivência. Porque o grupo do Avaí existe uma mescla de jogadores muito jovens, né? Lourenço, vamos colocar o próprio Rômulo. Tem uma série de jogadores... Luan, Guga. Mas tem uma série de jogadores muito experientes, como Marquinhos Santos, o próprio André Moritz, Betão. Como é que tu se encaixa aí nesse meio? Como é que foi recebido? Como é que é? Cheguei, todos falaram comigo. Acredito que a boa fase da equipe seja por isso. O vestiário, quando tá bom, tudo conspira a favor. Os caras mais velhos são os que mais brincam, os que mais dão atenção. O Marquinhos mesmo é um exemplo para nós lá dentro, né? O medalhão que a gente tem hoje no grupo, ele, o Betão. Então acredito que o nosso vestiário é muito bom. Legal. A gente segue girando, vamos falar de Série A, vamos até Chapecó conversar com o Sérgio Badá. O Chapecoense jogou no meio da semana. Eu sigo o Badá nas redes sociais, vou usar uma palavra que ele postou lá no Instagram, no Facebook.
Chapecoense foi irreconhecível. É isso mesmo, Badá. Boa tarde. Olá, Mancha. Boa tarde. Um grande abraço a todos. Foi. Contra o Vitória em Salvador foi irreconhecível. Eu tenho dito mais. Eu tenho dito que esse time da Chapecoense é bipolar. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe. Às vezes pode fazer uma grande partida sábado passado, lá na Arena Independência, contra o Atlético Mineiro, contra o forte Atlético Mineiro, jogando com um homem a menos desde o primeiro tempo, empatou em 3-3, uma baita atuação. Aí você criou uma expectativa boa, bom, vai jogar contra o Vitória, não tá bem no campeonato, dá pra ganhar. Aí não jogou nada com coisa nenhuma, o time se arrastando em campo o jogo inteiro. Foi dar o primeiro chute a gol a 20 e tantos minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta do Arthur Caíque, na minha opinião, e com todo o respeito, Gilson Kleino, gente boa, cara bacana, torço para que ele acerte e permaneça muito tempo na Chapecoense, mas insistem em jogadores que não estão dando certo. E um caso deles, e não é querer individualizar a derrota, porque todos perderam, a grande maioria esteve abaixo da média, mas quando a gente viu na escalação que o Nadson iria jogar, já deu 500 tipos de medo. Ali, quando pegou a escalação, aí Nadson no meio de campo, que o Leandro Pereira não pôde jogar, que começou lá contra o Atlético, foi expulso. Aí, para manter uma linha de frente aí com 3 jogadores, muito embora o Nadson é um meia atacante, mas que não conseguiu ainda ocupar o seu espaço na Chapecoense desde que chegou o ano passado. Teve um jogo outro dia aqui contra o Vasco da Gama, que o Gilson Kleiner colocou o Nadson no início do jogo. Teve que fazer uma alteração, saiu o Luiz Antônio lesionado, não era bem início do jogo, era 40 minutos do primeiro tempo, lá por 20 e tantos do segundo tempo já teve que tirar, porque o Nath não estava correspondendo. E nunca se justificou ele receber tantas oportunidades, né? Então, foi umas escolhas equivocadas na hora das alterações também, jogador Vinícius, que fazia tempo que estava lesionado na transição, que não vinha jogando, né? O Guilherme, numa semana era titular, na outra semana não era nem a primeira opção, apareceu o Vinícius entrando no time. Então, uma série de decisões equivocadas fizeram com que a Chapecoense jogasse muito pouco futebol, perdeu um jogo que poderia ter ganho, porque com todo respeito é limitadíssimo esse time do Vitória, candidatíssimo a rebaixamento, mas a Chapecoense foi lá e não jogou nada e acabou perdendo por 1-0 e agora tem esse filezinho, tem essa barbadinha hoje aqui contra o Cruzeiro. Legal, daqui a pouco tem mais Badá no Clube da Bola, a gente segue girando Série D Nacional e também a Segundona Catarinense. São assuntos... antes vamos pro Juca. Eu já tava falando... Juca, desculpa. Já ia chamar o Marcelo, mas antes tem Juca Miguel. A situação não tá boa nada aí no estado não, né, Juca? Se o alarme, a gente falou que o alarme tava ligado semana passada, já tá piscando no vermelho faz tempo. Luverdense e Joinville não deu pro Jack mais uma. Boa tarde, Juca. Boa tarde, Mancha, boa tarde aos colegas de Floripa, Chapecó, Criciúma, toda a rapaziada ligada no Clube da Bola. Pelo amor de Deus, me ajudem! Ajudem o Joinville, a situação aqui tá caótica, meus amigos. Joinville perdeu pro Luverdense 2-0 em 92 minutos de jogo, deu um mísero chute a gol. Uma equipe aí, o Márcio mudou, foi lá para um 3-5-2, mas na verdade era um 5-4-1, botou todo mundo atrás, só faltou o ônibus. E aí o Joinville acabou sofrendo mais um revés na Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do Luverdense, pelo amor de Deus, Carlos Alberto que joga a bola. Carlos Alberto, depois tu olha esse gol, o primeiro gol, Carlos Alberto, me ajudem, né? Os 11 contando com o goleiro na intermediária, 8 jogadores do Joinville na área, 3 jogadores fora e ninguém para dar um mísero combate no Lucas Braga, que fez o arremate de média distância. Todo mundo enterrado dentro da grande área. É beleza, né? O Joinville foi lá, o Márcio fez algumas mudanças, tentou acertar o time. No segundo gol, o mesmo replay do primeiro, um chute a média distância. Então tá muito complicada a situação por aqui. Jogadores, como a gente já disse semana passada, o Emerson Silva, o Bruno Aguiar, o Pierre pediram para sair por causa daquele acordo. Fizeram um acordo com o Joinville, recebendo metade do salário. Quando subissem, receberiam a outra metade. Como os caras perceberam que o Joinville não tinha mais a chance de conquistar o acesso, picaram fora a mula. Tá chegando. Chegou o jogador aí, chegou o Thiago, volante que estava no Aparecidense, chegou o Felipe, chegou o Gualberto também, que são volantes. É o Márcio Fernandes tentando remodelar essa equipe. O Joinville manifestou o interesse de dispensar alguns atletas, tipo Jonas, Misael, Davi. O problema é a questão financeira. Desde que chegaram, esses jogadores sequer receberam alguma coisa. Você imagina, abril, maio, aí um pedacinho de junho e nada de pingar, nada na conta desses caras. Então a situação por aqui está muito complicada. O Joinville que tenta respirar com a venda do Anselmo que foi vendido para um clube da Arábia lá, mas o Joinville vai tentar pegar essa grana para tentar refazer um pouco mais aí.
Mas, gente, segunda-feira tem o jogo contra o Volta Redonda, 21h15, e é vencer ou vencer, porque a Série D, meus amigos, ó, já bateu na porta, Mancha, algumas vezes. Legal, Juca. Daqui a pouco você volta para falar mais sobre o Jack. Agora sim, a Série D Nacional e a Segundona Catarinense que vai começar. São assuntos para Marcelo Nunes. Chega mais, Xará. Tá na ponta ainda? Deixa eu seguir conversando com o Carlos aqui, porque chegou... Ah, não, chegou. Agora sim, Marcelo Nunes, chega mais. Fala pra gente. Oi, Mancha. Oi, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, o Brusque chegou a essa fase, a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, um tanto desacreditado, meio que aos trancos e barrancos e, claro, admitindo que o favoritismo era do Atlético Tubarão, até porque a equipe do sul do estado fez uma primeira fase, digamos assim, primorosa, mas a gente sabe como é o futebol. No primeiro confronto, no fim de semana passado, no estádio Augusto Bauer, deu o Brusque, vitória por 1-0. Agora o Brusque encara amanhã o Tubarão lá no Domingos Gonzalez, podendo até empatar. A diretoria do Brusque disponibilizou 3 ônibus para o torcedor aqui do Vale do Itajaí ir até o sul do estado, ficar na torcida pelo Brusque. A gente fala também, Mancha, do começo da Série B do Campeonato Catarinense, que foi adiado do fim de semana passado, graças, claro, à greve, à paralisação dos caminhoneiros, e nesse fim de semana já tem muita bola rolando, inclusive aqui na nossa região, na região de Itajaí. São 2 jogos. Amanhã, domingo, às 10 da manhã, tem Barra e Almirante Barroso no estádio Camilo Mussi, o Barroso do técnico Agnaldo Liz, encarando o Barra de Balneário Camboriú, que entre todos os jogadores do seu elenco tem a presença do Atos, aquele mesmo, ex-chapecoense, ex-Marcílio Dias. Falando do Marcílio Dias, Marinheiro estreia no domingo, às 3 da tarde, no Gigantão das Avenidas, no Doutor Ercílio Luz, contra o Fluminense de Joinville, e claro, é um dos favoritos a esse acesso, mas vai ter que confirmar isso, Mancha e amigos, dentro de campo. Inclusive, tem uma movimentação agora lá no estádio Doutor Ercílio Luz, torcida acompanhando o último treinamento, uma festa dos amigos rolando por lá, tudo para empurrar o Marinheiro, quem sabe, rumo a esse acesso para que o Marcílio Dias possa jogar o centenário ano que vem na Elite. Daqui a pouco eu volto. Mancha! Legal, Marcelo. Daqui a pouco o Marcelo volta no nosso papo sobre seleção. O Atos ali, lembro também do Atos no Criciúma. E o Daniel Hugen lembra a gente aqui no ponto. O Atos teve uma história muito legal com a camisa da Chapecoense também. Na internet aqui a galera não para. Tá agitada aí, Cacau? Tá agitado. O pessoal tá mandando bastante recado pro Carlos Alberto, principalmente. A Thay falou que queria muito assistir Pelezinho, querido menino que conheço desde a infância. Manda um grande beijo. Conhecido como Pelezinho, então? Era conhecido assim. Apelido de moleque aí. É verdade. Que é por causa do... O que é bom, né? É, então, a gente... apelido de Pelezinho, é bom. Muito bom. A Roberta Machado falou, família do Carlos Alberto prestigiando o programa. Pai tá muito orgulhoso de jogar em seu time do coração. Família havaiana. É a esposa do meu pai, essa. Todo mundo havaiano tá dentro de casa? Tá todo mundo olhando. Tu, Carlos, tu como nascido aqui em Floripa, começou na base do Figueira, agora está no Havaí, teve alguma coisa ou nada? Profissionalmente, né? É mais pro torcedor que existe isso, né? Ah, sim. O cara que é profissional não tem, né, Carlos? Joguei lá, tenho um carinho pelo Figueirense, mas hoje defendo a camisa do Havaí. Aliás, ontem até me chamou a atenção, se me permite, Mancha, que você falou a questão da coisa do torcedor, né? Ontem terminou o jogo, o goleiro Wilson, do Curitiba, que é um ídolo no Figueirense, e para mim é um dos melhores goleiros que já passou com a camisa do Figueirense, ficou lá quase 5 minutos conversando com o Marquinhos Santos, com o Alemão, quer dizer, muitas vezes a coisa é do torcedor, existe o lado profissional e a gente, seria bom, né, que os próprios torcedores tratassem o outro como os atletas se trataram ontem lá, depois do jogo. Esse assunto é legal, eu falei, é coisa de torcedor, porque o torcedor tem mais a paixão, né, não gosta que o cara que foi ídolo de um time vá pro rival, né. Claro. Antigamente o cara ficava uma vida inteira na mesma equipe, mas hoje, né, o futebol mudou, o cara gira muito, joga no time rival, volta pro outro time, tem muito isso. Tava o Leandro Silva, né? O Leandro Silva, que jogou 2 anos no Havaí, quer dizer, sem problema nenhum, né? Isso agora o Marquinhos, o zagueiro, vai enfrentar ali na ressacada, né? Porque ele chegou, teve uma história no Figueirense e agora estando ali. Tranquilo ele dentro do vestiário, ele enturmado com o time havaiano? Não, o Marquinhos é tranquilo, um cara gente boa, já conhecia ele, né? Do Figueirense lá, eu tava na categoria de base, ele no profissional, o cara bem gente boa. Legal, olha só, com o início da segundona, o Marcelo acabou de falar pra gente, começa nesse final de semana, começa também aquela contagem regressiva para o clássico que vai acontecer em Blumenau entre Beck e Metropolitano. Como estão as equipes para a estreia em Emerson Luiz? Boa tarde. Fala, Mancha, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Você sabe que no futebol, para um time encaixar,
ele depende muito da sintonia fora de campo, do ambiente de trabalho, das condições que são oferecidas e tudo isso dentro do Metropolitano hoje está certinho, está arrumado, sem nenhum tipo de problema. Porque tecnicamente foi montado um elenco para subir. Esse Metropolitano aí, é claro que vamos ter que esperar a bola rolar, mas tem tudo para conseguir no primeiro momento o seu objetivo, que é chegar às semifinais do Campeonato Catarinense e depois eu não tenho dúvida que vai brigar por uma das 2 vagas para o acesso. Montou um time chato, um time que vai incomodar, um time experiente com 6 jogadores acima dos 23 anos, mas um time também com garotada, com gente muito rápida do meio para frente. E o Beck? O que dá para dizer do Blumenau? Até semana passada nós trouxemos a informação aqui no clube sobre o interventor, o trabalho fora de campo, deixando a atual diretoria sob o comando do Vanderlei Lauretti de fora, assinado inclusive em ata, em contrato, em cartório, mas o Vanderlei entendeu, rompeu isso pelo menos verbalmente na última sexta-feira, no seu ponto de vista o acordo ele não foi cumprido integralmente. Que rolo, que confusão, porque se não atrapalhar, se não tiver problemas fora de campo, esse Blumenau também tem tudo para conseguir o seu objetivo, porque montou um bom time, um bom elenco para disputar a segunda divisão. Um abraço, Mancho, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Um abração, Emerson. Eu só quero falar sobre o manezinho Guga. Não o Guga do Avaí, o Guga Kirten, o original ali. O Guga recebeu essa semana em Paris uma homenagem inédita. A Federação Francesa de Tênis anunciou o nome do tenista catarinense como embaixador de Roland Garros. O Guga fez história no Aberto da França, onde conquistou o tricampeonato 97, 2000 e 2001. E agora tem essa missão de promover o Grand Slam francês ao redor do mundo. Parabéns, Guga, por mais essa conquista. Olha, agora vamos falar da Água Santa Rita, que tem o compromisso de entregar a você um produto leve e saudável. Levar saúde com água mineral de qualidade, alto nível de confiabilidade e garantia de segurança alimentar. A fonte da Água Santa Rita tem uma temperatura de 17,5 graus e baixa concentração de minerais, como sódio, por exemplo. A sua excelente composição química garante a qualidade da água mineral, que é considerada, olha só, uma das melhores do sul do Brasil. Mais leve, mais bem-estar, mais qualidade para a sua vida. Porque compartilhar saúde é saudável. Água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. A gente vai tomar uma aguinha, vai para um rápido intervalo e na sequência volta com o Clube da Bola, mais Carlos Alberto do Avaí, nosso convidado especial, e mais futebol catarinense sempre destaque. Tem seleção no próximo bloco, segura aí.